Let's go, people. Nessa questão aqui ele fala o seguinte. O anel de Gravesand é um experimento utilizado para demonstrar que objetos, quando aquecidos, têm suas dimensões aumentadas. Seus componentes básicos são uma esfera metálica mantida suspensa por uma corrente e um anel também metálico que, na temperatura ambiente, tem diâmetro interno ligeiramente superior ao diâmetro da esfera. Dessa forma, é possível fazer com que a esfera atravesse completamente o anel, tá? Você tem aqui a esfera, ó, tá? E aqui, ó, o anel, certo? Aí perceba, aquecendo-se apenas a esfera, observa-se que a partir de determinada temperatura é impossível fazer com que ela atravesse o anel, mostrando que devido à dilatação térmica houve aumento de seu diâmetro. Considere que um anel de Gravesand tem as suas peças feitas de latão, então tanto a esfera como o anel são feitas de latão, tá? Cujo coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 a menos 5, tá? E que, quando o conjunto se encontra a 20 graus Celsius, o diâmetro da esfera seja 50 milímetros e o diâmetro interno do anel seja 50,1 milímetros. Para que o diâmetro da esfera se torne igual ao diâmetro interno do anel, a 20 graus Celsius, a temperatura da esfera deve ser elevada a... Vamos lá. Veja, eu quero que a esfera, que tem 50 milímetros, chegue em 50,1. Então, a variação no comprimento é 0,1 milímetro, que é a mesma coisa que 0,1 vezes 10 a menos 3 metro. Eu sei que o comprimento inicial dessa minha esfera é 50 milímetros, que é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 3 metros. Também sei que o coeficiente de dilatação linear é 2 vezes 10 a menos 5. Aí perceba também que ele quer o quê? A variação da temperatura, certo? Eu sei que a temperatura inicial é 20, mas se eu descobrir a variação da temperatura, eu descubro a temperatura final, certo? Então vamos lá. A variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Perceba que eu estou trabalhando com o diâmetro interno. Diâmetro, lembrando, diâmetro é uma medida linear, não é uma medida superficial, não é uma medida volumétrica, tá? Então tá tudo certo aqui com os meus dados, basta eu trabalhar com a minha fórmula e vai dar certo. A variação do comprimento é 0,1 vezes 10 a menos 3. E é a mesma coisa, pessoal, eu vou botar assim, eu vou botar... É a mesma coisa que 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, certo? Vocês vão entender o porquê eu estou fazendo isso. O comprimento inicial é 50 vezes 10 a menos 3. E o coeficiente de dilatação que é 2 vezes 10 a menos 5. A variação de temperatura eu quero descobrir, tá certo? Vou cortar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Então apaga aqui, ó, 10 a menos 3, certo? Apaga aqui 10 a menos 3, certinho? Aí eu vou fazer o seguinte também. 50 eu vou multiplicar por 2, vai dar 100, certo? Vai dar 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá? Aqui, ó, é 10 a menos 5, esse aqui, né? Tá direitinho. Fica 10 a menos 1, do outro lado fica 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes a variação de temperatura é igual a 10 a menos 1, tá? Passo 10 a menos 3 pro outro lado, vai ficar assim, ó, 10 a menos 1 sobre 10 a menos 3. Quando esse 10 a menos 3 passar para cima, o expoente dele vai passar positivo. Vai ficar 10 a menos 1 vezes 10 ao cubo. Isso aqui vai ficar 10 ao quadrado, tá? Então a variação da temperatura é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Se a variação é essa, e eu sei que a temperatura inicial é 20 graus Celsius, se a variação é 100, a temperatura final vai ser 120 graus Celsius. Por isso, o gabarito correto dessa nossa questão é a letra E.